As histórias bíblicas não são apenas relatos antigos, elas contêm lições atemporais que podem ser aplicadas em nossa vida cotidiana. Vamos explorar algumas dessas histórias e como suas lições podem ser integradas nos desafios modernos que enfrentamos. Davi e Golias. Superação e coragem. A história de Davi e Golias é um clássico exemplo de superação e coragem. Enfrentar Golias era uma tarefa assustadora que a maioria achava impossível. No entanto, Davi, com sua fé inabalável e estratégia sensata, conseguiu vencer. O jovem pastor não se deixou abalar pelo tamanho ou pela força do gigante. Em vez disso, confiou em sua fé, habilidades e preparação. No cotidiano, podemos enfrentar nossos Golias pessoais, seja um grande projeto no trabalho ou uma situação pessoal desafiadora. A lição aqui é acreditar em nós mesmos e nos prepararmos adequadamente, confiando em nossas habilidades e na fé para superar obstáculos. Muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem intransponíveis, como a busca por uma promoção no trabalho, a conclusão de um projeto complexo ou a superação de problemas pessoais. A história de Davi nos inspira a enfrentar esses desafios com determinação e coragem. Uma maneira prática de aplicar essa lição é estabelecer metas claras e planejar como alcançá-las. Ao dividir um grande desafio em etapas menores, podemos lidar com cada parte de forma mais gerenciável, mantendo a confiança de que podemos superar o todo. Além disso, buscar apoio em nossa rede de amigos, familiares e colegas pode fornecer a força necessária para continuar, assim como Davi encontrou apoio em sua fé. Além disso, a história de Davi nos lembra da importância de se preparar para os desafios. Davi não enfrentou Golias sem uma estratégia. Ele escolheu cuidadosamente suas armas e confiante em sua habilidade com a funda. Em nossas vidas, a preparação e o planejamento são essenciais. Isso pode significar estudar para um exame, treinar para uma competição ou desenvolver novas habilidades para um emprego. Enfrentar nossos desafios com uma abordagem bem pensada aumenta nossas chances de sucesso. José, paciência e perseverança. Outro exemplo é a história de José, que foi vendido como escravo por seus irmãos e passou anos enfrentando diversas adversidades antes de se tornar uma figura poderosa no Egito. A história de José nos ensina paciência e perseverança. José passou por muitas provações, desde a traição de seus irmãos até ser injustamente preso, mas nunca perdeu a fé ou a determinação. No mundo atual, onde muitos esperam resultados imediatos, José nos lembra que o sucesso pode levar tempo e que devemos persistir mesmo diante das dificuldades. O caminho para alcançar nossos objetivos muitas vezes é longo e repleto de obstáculos. A história de José nos mostra que, mesmo quando enfrentamos reveses significativos, a persistência e a paciência podem levar a resultados extraordinários. Para aplicar essa lição em nossas vidas, é importante manter uma perspectiva de longo prazo e não desanimar frente aos obstáculos. Celebrar pequenos progressos e aprender com cada experiência, positiva ou negativa, pode fortalecer nossa resiliência. Além disso, desenvolver a capacidade de adaptação e flexibilidade nos ajuda a lidar com mudanças inesperadas e a encontrar novas oportunidades em situações desafiadoras. A história de José também destaca a importância de manter uma atitude positiva e confiante, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. José sempre acreditou que Deus tinha um plano para ele, o que lhe deu a força para continuar. Em nossa vida, manter uma mentalidade positiva e acreditar que podemos superar desafios nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis com mais resiliência. O bom samaritano, empatia e compaixão. A parábola do bom samaritano ressalta a importância da empatia e da compaixão por todos, independentemente de quem sejam ou de onde venham. Vivemos em um mundo que muitas vezes ignora as necessidades dos outros. O bom samaritano parou para ajudar um estranho em necessidade, mesmo quando outros passaram sem prestar auxílio. Aplicar essa lição significa estar disposto a ajudar o próximo, mostrar gentileza e entender que nossas ações podem fazer a diferença na vida dos outros. Em nosso dia a dia, encontramos diversas oportunidades para exercer empatia e compaixão, seja ajudando um colega de trabalho em dificuldade, sendo gentil com estranhos ou oferecendo apoio emocional a amigos e familiares. Ser um bom samaritano moderno envolve estar atento às necessidades dos outros e agir para ajudar. Isso pode incluir participar de trabalhos voluntários, doar para causas importantes ou simplesmente oferecer um ombro amigo a alguém que está passando por um momento difícil. Pequenos atos de bondade podem ter um impacto profundo e criar um efeito cascata de positividade na comunidade. Além disso,
A parábola do bom samaritano nos ensina a importância de ultrapassar barreiras sociais e culturais. O samaritano ajudou alguém que, culturalmente, era considerado seu inimigo. Em nosso mundo cada vez mais globalizado, é essencial praticar a empatia e a compaixão independentemente de diferenças de raça, religião, cultura ou status socioeconômico. Noé e a Arca, preparação e resiliência. Por fim, a história de Noé e a Arca nos fala sobre a importância da preparação e da resiliência frente a adversidades iminentes. Em tempos de incerteza, planejar com antecedência e estar preparado para as dificuldades que podem surgir é uma lição valiosa. Noé, ao receber a tarefa de construir uma arca, trabalhou incansavelmente para cumprir o que lhe foi pedido, mesmo enfrentando o ceticismo de seus contemporâneos. Noé nos ensina a importância de estar preparado para o inesperado. Em nossas vidas, isso pode significar planejar financeiramente, adquirir novas habilidades ou desenvolver planos de contingência para enfrentar crises. A resiliência, a capacidade de se recuperar rapidamente de dificuldades, é uma qualidade essencial, que nos permite navegar pelos altos e baixos da vida. Para incorporar essa lição, podemos começar identificando áreas em que precisamos nos preparar melhor, seja profissionalmente, financeiramente ou pessoalmente. Criar um plano de ação detalhado e revisá-lo regularmente nos ajuda a estar prontos para enfrentar desafios e adaptarmos às mudanças com mais facilidade. A história de Noé também enfatiza a importância da perseverança e do trabalho árduo. Construir a arca foi um empreendimento monumental que exigiu dedicação e comprometimento. Em nossas vidas, devemos estar dispostos a investir tempo e esforço em nossos objetivos, sabendo que a preparação e a resiliência nos ajudarão a enfrentar qualquer tempestade que possa surgir. Integrando as lições no dia a dia. Integrar essas lições em nossas vidas diárias envolve reflexão e ação. É importante dedicar tempo para refletir sobre essas histórias e identificar como suas lições podem ser aplicadas em nossas próprias situações. Desenvolver a fé e a coragem. Como Davi, precisamos fortalecer nossa fé e nossa coragem. Seja através da meditação, oração ou reflexão, buscar essa força interior pode nos ajudar a enfrentar nossos Golias. Cultivar a paciência. Inspirados por José, devemos lembrar que o sucesso nem sempre é imediato. Persistência e paciência são virtudes que devemos cultivar em nossos projetos e sonhos. Praticar a compaixão diariamente. Ser como o bom samaritano é estar atento às necessidades dos outros e agir com gentileza. Pequenos atos de bondade podem fazer uma grande diferença. Planejar e se preparar. Seguir o exemplo de Noé significa estar sempre um passo à frente. Planejar nossas ações e nos preparar para possíveis desafios nos dá uma vantagem e nos torna mais resilientes. Conclusão: as histórias bíblicas oferecem lições atemporais que se aplicam aos desafios modernos. A superação de Davi contra Golias nos ensina a acreditar em nós mesmos. A perseverança de José nos lembra da importância da paciência. A parábola do bom samaritano destaca a empatia e a compaixão. Por fim, a história de Noé enfatiza a preparação e resiliência. Essas narrativas nos guiam a interagir melhor com o mundo e enfrentar adversidades. Ao internalizar e aplicar essas lições em nosso dia a dia, podemos nos tornar mais fortes, compassivos e preparados para os desafios que a vida nos apresenta. As histórias bíblicas são como um farol, iluminando nosso caminho e nos guiando com sabedoria e fé.